O Galo busca zagueiro e busca um ponta, atacante que é ponta, beleza? Então, saiba disso. Quando você vê notícia por aí de jogadores que não sejam dessa posição, desconfie, tá? Desconfie. A gente sabe futebol, né? As coisas mudam e tal, a verdade hoje, amanhã, enfim. Mas tem uma desconfiança quando você vê por aí um nome de um jogador que não é nessas posições, tá? Então, primeira coisa que você precisa saber, regra número 1, Galo busca hoje zagueiro e ponta, beleza. Aí eu quero falar primeiro sobre o Robinho Júnior. A gente estava na transmissão no domingo, Galo e Grêmio, aí começou a chegar algumas perguntas e tal. E se eu não estou enganado, no dia 15 de agosto saiu uma notícia na ESPN falando que o Galo tinha sondado o Robinho Júnior, que o jogador não ia ficar no Santos e que o Galo era um dos interessados. É daí que veio esse burburinho de Robinho Júnior no Galo. E aí eu fui atrás, tá, gente? Fui perguntar e aqui eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fui só no Galo, só. Tá? Por que eu falo só? Porque geralmente as minhas apurações, na maioria das vezes, são feitas em 2 a 3 partes. Eu vou no clube que quer vender ou quer emprestar, no clube que quer comprar ou quer pegar por empréstimo e vou na parte do atleta, tento fechar os três elos. Mas nessa situação, eu confesso para vocês que eu fui só em uma parte, porque na parte que eu fui no Galo foi muito incisivo comigo. Não temos interesse nesse jogador, não está na pauta e não vamos buscar. Então eu falei assim, pô, não vou perder meu tempo de ir lá no Robinho, de ir lá no Santos para apurar isso. Inclusive, no Santos, o Robinho ele deve, se sair para fora do Brasil. Sair para Europa, ser emprestado. O Robinho tem um nome muito forte, carrega esse nome, né? Robinho Júnior, Santos, Vila Belmiro, isso é muito forte ainda, né? Então, um jogador que tem nome, chama mídia, né? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, o Galo neste momento, dia 18 de agosto, a informação que eu tenho, não tem sequer o interesse pelo Robinho Júnior, não chegou a negociar e pelo que me falaram, não vai ser um jogador que o Galo vai atrás, beleza? Então, Robinho Júnior, essa parada aí vocês podem, a princípio, descarta, beleza? Vou falar de um outro nome que voltou de novo esse assunto, né, gente? Lucas Torreira. Ô, coisa boa. Mas enfim, vamos lá. Na transmissão também que a gente estava fazendo domingo, o pessoal tava perguntando muito, mandando no chat e tal, os meninos pedindo para apurar. E eu tava naquela do Alexander, tá? Inclusive é o próximo assunto aqui, Alexander. Eu tava nessa do Alexander e tal, falei, galera, não dá. Hoje eu vou focar no Alexander, porque, né, galera, eu sou um só, o meu canal que só tem eu, né? As apurações são todas eu que faço, então para mim apurar um monte de nome no mesmo dia com o jogo rolando me complicou. Falei, deixa eu olhar isso amanhã, segunda-feira, no caso, né? Ontem. E aí ontem eu consegui resposta também no clube que eu aproveitei, né? Aproveitei o ensejo, fui no Robinho, fui no Torreira e me falaram, me garantiram que só para dar informação também, dar os créditos. Quem trouxe a notícia aí foi o tal do Portal Golaço. Não conheço, tá? Golaço com 2 Zs. Parece que é portal da Itália, algo assim, não sei, tá, gente? É um portal de fora aí. Eles que trouxeram a notícia afirmaram que o Galo teria feito uma proposta de 6 milhões de euros. Pô, isso aí quando eu li eu falei, isso aí, esse negócio aí tá meio estranho, né? Mas enfim, respeitando sempre as apurações dos colegas, né? Todo mundo tem suas fontes aí e tal, mas eu vou atrás das minhas e trago para vocês o que eu apuro, né? E o que eu apurei não tem proposta nenhuma de 6 milhões de euros e o Galo também não tá com esse jogador em pauta nesse momento. Por mais que você, torcedor, gostaria de ver o Torreira aqui, sonhou com ele no início do ano, aí ressurgiu essa lembrança do Torreira agora novamente. Nossa senhora, lá no meu grupo de membros o pessoal fica louco com esse negócio do Torreira. Infelizmente, né, no caso, eu tenho que trazer para vocês aqui o que eu apurei, e o que eu apurei nesse caso não é legal para você que gostaria do Torreira. O que eu tenho de notícia é que o Galo não tem interesse, não tá na pauta e não fez essa proposta. Não é um jogador que o Galo busca, não é essa posição que o Galo busca hoje no mercado. Por isso que eu comecei o vídeo falando nessa forma. A regra número 1, o Galo busca zagueiro e ponta. Qualquer jogador que você vê por aí de outra posição, desconfia um pouquinho, calma, vai com calma, desconfia, filtra para você não ficar se iludindo. Então, sobre o Torreira, tá dito, não tem proposta, não tem interesse e não é uma posição que o Galo busca no mercado. Para fechar o vídeo,
Eu vou falar sobre ele, Alexander. Vambora, Alexander. Trouxemos em primeira mão, exclusiva nossa aqui, no domingo, no momento da transmissão, quem viu aí vai se lembrar. Demos a notícia que o Santos apareceu na parada e estava tentando o Alexander. Posteriormente, minutos depois, o Vene Casagrande, grande jornalista, deu a notícia, confirmou a nossa informação e falou que o jogador estava sendo vendido para o Santos por 5 milhões de euros. Aí eu dei aquela dei aquela assustada. Igual eu falo, reafirmo para vocês, a gente vai fazer as nossas apurações e me foi garantido, por gente do Santos, importante, que eu pude apurar lá, e com gente do Galo, não vai chegar 5 milhões de euros na mão do Galo neste momento. O Santos não está comprando, compra imediato. O Santos vai lá e toma aqui, Galo, ó, 5 milhões de euros. Não tá rolando isso, tá? Com todo o respeito do mundo, a informação do Vene Casagrande, mas a informação que eu tenho, tô batendo na tecla, o Santos não vai pagar ao Clube Atlético Mineiro a quantia de 5 milhões de euros para contratar o volante /meia Alexander, tá? Isso é o que me disseram no Santos e no Galo. Aqui eu fechei as duas pontas, beleza? O Vasco segue interessado, o Santos segue interessado, o negócio pode acontecer, mas pode acontecer de outra forma, empréstimo, e tem outra. A princípio, empréstimo, o Galo é um pouco reticente a empréstimo. A depender de como é o empréstimo. É com obrigação de compra? Se tiver batendo metas? É com opção de compra? Tem que ver muito isso aí, porque o Galo pagou uma quantia boa para o Alexander. O Alexander foi na casa aí de 6 milhões de euros. Então o Galo não pegou ele de graça. E também não vai ficar cedendo o Alexander de graça assim. Não pode ser fácil assim, né, gente? Pô, não pode ser fácil assim, né? Então, muita calma nessa hora. O Galo até aceita o empréstimo, mas a depender de como esse empréstimo for elaborado. Não é só chegar aqui, me dá por empréstimo, eu pago o salário, um abraço, tá, Galo, tamo junto. Não é assim que funciona. Tem que ter uma parada legal no empréstimo ali para ter um atrativo. A princípio, o Galo quer a venda. Se não vender, o empréstimo, mas o empréstimo daquele jeito que fica legal pro clube. Aquele empréstimo casado, com venda casada, eu tô te emprestando agora, mas no final do ano você me paga, no meio do ano que vem você me... Sabe aquele bem bolado? Aquele empréstimo com obrigação de compra e tal, aquilo ali o Galo pega. Mas é isso, de momento, o jogador tem apenas 6 minutos em campo após a Copa do Mundo, bizarro isso. Tá nítido que não tá com clima legal no Galo, tá nítido isso, nem precisa ter informação para saber isso. O jogador tá encostado, a verdade é essa, né? O Barba deu algumas entrevistas aí falando que, né, o jogador para ter oportunidade tem que mostrar no dia a dia, enfim, não vou nem entrar nesse mérito aqui para não me dar problema, se é que vocês me entendem, né? Mas tá muito aí na cara de vocês, só não vê quem não quer ou quem tá aí, né? Enfim, então a situação é essa, Vasco quer, Santos não vai pagar esse valor, não vai ser compra imediata, Santos tá com transfer ban, Santos tá todo, nossa senhora, enfim. Então é aguardar. Eu acho que tem mais clube na parada, o Alexander tem mercado, tem nome forte, não é qualquer jogador, uma pena não ter jogado aqui no Galo, uma pena mesmo, esperava muito dele, mas é isso, vamos aguardar, a situação segue indefinida, tá? Dia 18 de agosto, qualquer coisa que eu falar para vocês, além do que eu disse aqui, eu vou estar chutando, vou estar inventando, tá? A situação neste momento, ela está indefinida, segue o imbróglio, segue a indefinição, segue com o futuro indefinido, vamos aguardar. Mas tudo que eu tenho de notícia tá aí para vocês sobre o Alexander, beleza? Ô Cirilo, vamos lá, né? Destacar então possibilidades. A gente falou no primeiro tempo aqui da TBB a respeito de time. E estamos numa expectativa com relação à lista dos relacionados, que não é divulgada quando os jogos acontecem aqui em Belo Horizonte. Primeiro dizer que não tem tido mais aquele esquema de concentração dos atletas, né? Então depois do treino que aconteceu na Cidade do Galo na tarde de hoje, jogadores liberados, e amanhã, no período do almoço, eles se apresentam o Barba Domingues e aí vão acompanhar a palestra, vão almoçar, passar a tarde para o jogo das 7 horas da noite. Alexander, de última hora ficamos sabendo no domingo lá na Arena MRV, né? O volante não estava nem entre os relacionados no banco de reservas. A última vez que ele entrou em campo foi no fim de julho, lá no Nubank Park contra o Palmeiras, na vitória do Galo pelo placar de 2-1. Só que ele entrou já no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, jogou pouco mais de 2 minutos.
e o Alexander vinha sendo envolvido aí com algumas negociações. Primeiro, no início de agosto, apareceu o interesse mais forte do Vasco e agora o interesse do Santos, noticiado inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande lá no Rio de Janeiro no domingo. A Itatiaia apurou que realmente há um interesse forte, especialmente de um cara que trabalhou com ele por aqui, né, que é o técnico Cuca, mas que não houve, segundo o Pedro Daniel, em entrevista aos colegas da GE.TV, ainda no domingo, nenhuma proposta naquele valor de 5,5 milhões de euros que havia sido noticiada inicialmente. E aí hoje, o que a Itatiaia avançou, apuramos com Cláudio Rezende ao longo do dia, é que o interesse do Santos seria também por uma contratação por empréstimo e não a compra em definitiva, o que não está entre as prioridades do Galo, né? O Galo quer recuperar pelo menos parte do valor investido, os cerca de 5 milhões de euros para tirá-lo do Al Ahly em julho do ano passado. Alexander, que fez fez 38 jogos, né, pelo Atlético, 16, se não estou enganado, como titular, um jogador pouco utilizado, muitas lesões e que o Atlético não tem usado, especialmente desde a chegada do técnico Eduardo Domingues. Vamos ver se amanhã ele aparece no banco de reservas. Ontem esteve normalmente na Cidade do Galo no treino, Cirilo. O detalhe do Santos é que o Santos tem um transfer ban para pagar, né? Com o Mônaco da França, acho que na casa de 12 milhões de reais, não pagou ainda. Parece que já tá para pagar, mas não pagou ainda. Aí, para registrar, caso avance nessa história do Alexander e outras contratações que pelo visto o Santos está querendo também, primeiro tem que pagar o velho transfer ban. E aí não importa se é empréstimo, se é compra em definitivo. Você pode comprar o cara, você pode vir aqui e comprar o Alexander, mas você não pode registrar. É loucura, é o futebol brasileiro. Aliás, vi uma hoje sobre, vou até olhar aqui daqui a pouquinho para ver a fonte, essa história de transfer ban, condições financeiras. Tem mais uma aqui, a rivalidade lá do Rio de Janeiro, a gente fala disso depois. Mas o Marques, o Alexander cada vez mais fora dos planos, né? Ainda mais com 2 contratações agora. E quando esse cara foi anunciado, que expectativa se criou? Substituiu o Rubens, né? Que expectativa se criou? Porque ele tinha bola para isso mesmo, para tamanha expectativa, que jamais foi comprovada aqui no Atlético. Teve lesões? Teve. Mas teve tempo também para se recuperar, se colocar à disposição e jogar, cara, e jogar bem. Mas não aconteceu. Aí outra coisa, o Cirilo, fala, precisa recuperar o investimento, 5 milhões. Quem é que vai comprar, cara? Eu vejo com bons olhos, de repente, uma saída por empréstimo. Para se valorizar o atleta novamente, ele precisa estar na arena, precisa jogar. Ninguém vai pagar 5 milhões do cara que não entra em campo. Quem é que vai pagar 5 milhões, cara, se o cara não deu um chute aqui no Atlético? Você entendeu? Ele precisa desfilar novamente dentro do campo. Precisa jogar, precisa ter minutos, entendeu? Para aí sim, novamente, a própria vitrine, o valorizá-lo novamente. Senão não funciona, cara. E a cada mês que ele fica aqui sem ser utilizado, o investimento do Atlético está sendo maior. Não, e aí, ele tá pagando salário. E o recado que você dá pro mercado, cara, de não levar nem esse cara pro banco de reserva, entendeu? Então, assim, precisa entender esse equilíbrio. Eu vejo com bons olhos o empréstimo. Eu também. Sabe, de recuperação vai de jogar, investimento. Vai ter minuto, vai tentar jogar. Cara. Precisa jogar. Precisa desfilar na arena novamente para o Atlético, quem sabe um dia, reaver novamente todo esse investimento que foi feito em cima desse atleta. Que para mim, quando foi anunciado aqui, cara, resolvemos o problema da saída do Rubens. Vem um cara, de repente, melhor do que o Rubens. Mais jogado, mais rodado, mais experiente. Mas não foi o que se firmou aqui, Cirilo. Não foi. Vou chamar o Paulo Azeredo. Ele tem detalhes do Bragantino. Também aqui na turma do Bate-Bola. Vamos trazer informações do adversário de amanhã. Fala aí, Azeredo. Um abraço, boa noite. Alô, Cirilo! Alô, você ligado na turma do Bate-Bola aqui na Itatiaia nesta terça-feira, véspera de decisão, Atlético e Bragantino, e o Bragantino chegando neste momento na capital mineira, desembarcando em Confins e segue para o Hotel Ouro Minas. O time do técnico Wagner Mancini, que pode ter mexidas. Ele falou no final de semana, após o empate 1-1 em Curitiba com o Atlético Paranaense, que a prioridade do Bragantino é o Campeonato Brasileiro.
mas que vem a Belo Horizonte com um time forte também para buscar a classificação do Bragantino à próxima fase da competição sul-americana. Nesse time em que o Bragantino atuou contra o Furacão, o Thiago Volpe foi titular, o Pedro Henrique na vaga do Guzmán, o Matheus Fernandes no meio campo na vaga do Rodriguinho, que segue como dúvida para amanhã, e o Isidro Pita também na vaga do Eduardo Sacha. O Vanderlan está de fora, segue departamento médico, também o Fernando, o Mosqueira e o Rodriguinho, que, como eu disse, é dúvida para este jogo. O provável Bragantino com Cleiton ou Thiago Volpe, Agustin Santana, ainda Pedro Henrique ou Guzmán, mais para Guzmán, Gustavo Marques, o Gustavão, e Juninho Capixaba. O meio campo com Gabriel, Matheus Fernandes, na frente Herrera, Lucas Barbosa, Vinicinho e Sacha. Deve ser este, Cirilo, o Bragantino para pegar o Galo amanhã na Arena MRV. Olha, Azeredo, o Panzi, qual é desse Bragantino aí? O Galo tem que ficar atento a quê nos caras? O que eles levam de maior perigo para amanhã? Ô Cirilo, eu acho que é a pressão que não há no Bragantino em cima do elenco, como há para cima do Atlético, do Cruzeiro, do Corinthians, do Flamengo. É diferente, né? Lá é uma administração bastante realista, o torcedor do Bragantino sabe qual é o objetivo lá dentro, só que o Bragantino está sempre disputando alguma competição continental. Se não é Libertadores, é Sul-Americana. É um time que geralmente briga na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Tem muito investimento, muito. Valor de mercado do elenco do Bragantino, se bobear, maior do que o valor de mercado hoje do elenco do Galo. E eu não estou falando nenhuma bobagem, não seria nenhuma surpresa se esses números aparecessem. Agora, o Atlético é melhor. O Galo tem uma vantagem construída muito melhor para cima do Bragantino, que fez um grande jogo em Curitiba. Assim, os primeiros 15, 20 minutos tomou um sufoco, era para ter tomado uns 3 gols nos primeiros minutos, mas depois equilibrou a partida e dificultou muito a vida do Furacão, que faz um grande campeonato brasileiro, e no final acabou empatando o jogo, somando um pontinho. É um adversário que entra em campo com menos pressão, e isso em determinado momento pode contar. O que você observou desse Bragantino, Marques, que o Atlético tem que ficar atento? Eu acho legal assim as falas dos treinadores, né? Quando eles trazem pro contexto o lance da prioridade. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Isso é o maior migué que tem, cara. Você vendeu uma firula pra cá pra de repente, poxa, os caras não vão entrar com a maior vontade possível pra passar de fase. Caramba, velho. Os caras vão dar a vida pra passar, ô Cirilo. E aí eu volto a falar, o desafio é pro Atlético. Com a vantagem, não entrar mole, sabe? Não entrar na tiriça, para dar oportunidade ao Bragantino de vir aqui fazer um gol, fazer uma graça e sair na frente, depois é desespero para o time atleticano. Então é um jogo de muita tensão. Eu acho que é mais ou muito mais responsabilidade do Atlético do que do Bragantino. Então é jogar o jogo, como eu falei no primeiro comentário, com bastante vontade, bastante raça, né? E não deixar essa oportunidade dos bons jogos desaparecer. É confirmar o momento. O Atlético precisa confirmar o seu ótimo momento com a classificação na Sul-Americana, Cirilo. Estaremos juntos amanhã, Pedro Abílio, direto da Arena MRV, com o jogo da classificação do Galo às quartas de final. Amém, vamos lá. E pela manhã, na live, acompanhando a chegada do Fred, o Aerofred, às 11 horas, 10h45 aqui na Itatiaia tem transmissão. Depois às 2 da tarde com a apresentação do Fred e também do Castanho. Só para confirmar, né? Apita o argentino Maximiliano Ramírez, Cristian Navarro e Pablo Gonzalez, os auxiliares, Silvio Truco, todos eles argentinos. Arbitragem hermana para o jogo de amanhã, 7 da noite na Arena MRV.